3 semanas atrás, acredito. Mas aqui na igreja mesmo fazia tempo que eu não vinha. E que Deus seja louvado, que todas as palavras ditas aqui venham direto do trono de glória, através do Espírito Santo, e que haja edificação através no povo de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu trouxe aqui algumas pessoas comigo. Trouxe a minha esposa, Marisa, dá um tchauzinho. A minha esposa, a Jaque, a nossa amiga, né, e as suas filhas. Essas lindezas que estão com a gente aqui, que fazem o nosso dia sempre mais feliz. Irmãos, a mensagem de hoje não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem fácil nem de viver e nem de pregar. Por quê? Porque o mundo e os espíritos malignos lutam contra esta mensagem. E é uma mensagem que nós devemos estudar, viver, para quando chegar a hora ou o momento, nós sabemos o que falar. E já está na tela os 3 anjos e as suas mensagens. Mas essa não é uma mensagem comum. Ela é uma mensagem especial. Ela é tão especial que ela é a última mensagem que vai ser dada ao mundo em trevas. E ela também é a essência de eu e você estarmos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia nesta manhã. Por isso nós precisamos entender esta mensagem. E nos últimos 2 anos, Ted Wilson ele vem fazendo um apelo. Principalmente na época da pandemia, ele fez fortemente apelos à Igreja Adventista para que pregasse as 3 mensagens angélicas, porque aqui está a essência da nossa fé. E para nós pregarmos, nós precisamos estudá-la, nós precisamos entendê-la, e também precisamos vivê-la. Deus vem pressionando meu coração para levar esta mensagem. Essa é apenas a 3ª vez que eu vou pregar esta mensagem. E eu tenho até medo, todas as vezes que eu levo esta mensagem ao povo de Deus, parece que provações vêm à minha vida. A última vez não foi diferente. E espero que Deus me proteja, e proteja todos que aceitarem, estudarem, buscar as verdades sobre esta mensagem. Antes de nós darmos início ao sermão, eu gostaria de cantar mais uma música com vocês, mas não eu, nós cantarmos uma música, para que preparemos ainda mais o nosso espírito para a mensagem. Eu gostei muito das versões das músicas aqui apresentadas pela Priscila. Deus seja louvado através da sua vida, Priscila. Mas fechem seus olhos e cantem comigo. Eu te amo, ó Deus. Santo amado Pai, que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome por tudo o que tu és. Ó Deus, o teu povo está aqui neste momento para ouvir a tua palavra. Que apenas seja a tua palavra, Pai, que saia da minha boca, esta boca, Pai, no qual já proferiu muitos pecados. Senhor Deus, eu sou um instrumento falho, mas no momento, Pai, usa, Senhor, usa mim e usa também os meus irmãos que aqui estão, para que essa mensagem seja, Pai, pregada, não somente aqui, mas em todo o mundo, para que toda a terra se ilumine com a sua glória, Senhor, e o Senhor possa então voltar. Prepara-nos e nos ajude a preparar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, o nosso próximo, para o encontro do Senhor nos ares.
Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, no capítulo 14. Nós vamos ler ali o que diz as 3 mensagens angélicas destes 3 anjos que voam pelo meio do céu. Nós cantamos a música Mensageiro. E lá dizia: sou o mensageiro do Rei Senhor. Este anjo representa nada mais, nada menos, esses 3 anjos, do que a mim e a você. Você é esse mensageiro representado pelo anjo que leva as 3 mensagens angélicas. E o primeiro anjo, no versículo 6, ele diz assim: a primeira mensagem angélica do primeiro anjo diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as fontes das águas. Eis aqui um convite para nós nos achegarmos cada vez mais a Deus, através da adoração. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem ela já foi pregada, será pregada novamente nos últimos dias. Porém, ela foi pregada, e tudo começou através de um homem que por volta ali de 1830 começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E seu primeiro sermão no púlpito foi em 1831. Você deve saber de quem eu estou falando. Guilherme. Ele começou a estudar as profecias de Daniel, até chegar no capítulo 8, no versículo 14, ele diz: em até 2.300 tardes e manhãs, e o que diz lá? O santuário será purificado. Ele entendeu que o santuário era a terra, e que no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus ia voltar então para purificar a terra. Ele entendeu que seria o retorno de Cristo. E na contagem dos anos, ele acompanhou em Daniel capítulo 9 os 490 anos, até o apedrejamento de Estevão. Então contou os outros 1810 anos, chegando até a data de 22 de outubro de 1844. E quando chegou ali, o povo pregava que Jesus ia voltar nessa data. Porém, eles acertaram o estudo da profecia, entenderam corretamente o andar da carruagem na linha do tempo das 2.300 tardes e manhãs. Porém, eles erraram o evento. Eles entenderam que era a volta de Cristo, mas não, era a purificação do santuário celestial, onde Cristo agora ia passar do lugar santo para o lugar santíssimo, para fazer expiação por nós hoje. O Espírito de Profecia diz que o destino de todos os habitantes da terra, todos, passam pelo santuário celestial. Então está nas mãos de Cristo, na mão e também na nossa, porque nós tomamos as nossas decisões. Então agora houve um grande reavivamento. Ele começou a pregar essa mensagem. Outros homens na Europa, também na Inglaterra, na Suíça, alguns países ali da Europa, começaram a pregar esta mensagem. E houve um grande reavivamento no mundo, todos se preparando para o breve retorno de Cristo, ao qual acreditavam que aconteceria em 1844. E essa mensagem ela foi pregada fortemente. O temei a Deus e dar-lhe glória, pois a vinda da hora do seu juízo. Foi pregada fortemente, o Espírito de Profecia diz, de 1840 até 1844. E assim foi pregada a primeira mensagem angélica. Acompanhe comigo lá agora em Apocalipse capítulo 14, no versículo 8, onde vem agora o segundo anjo, seguindo o primeiro. Ele diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. É interessante que ele diz: seguiu-se outro anjo. Por quê? Ao pregar a primeira mensagem angélica, o primeiro anjo fez o seu papel. Muitas igrejas, muitas pessoas aceitaram a mensagem. Muitas pessoas. Porém, muitas igrejas
não aceitaram a mensagem. Eles chamavam Guilherme Miller de um fanático, que ninguém sabia o dia e a hora, enfim. E estes movimentos, eles começaram a excluir e disciplinar as pessoas de suas igrejas que acreditavam na mensagem de Guilherme Miller, que Jesus voltaria em 1844. E é interessante que algumas dessas igrejas, quando eles rejeitaram a mensagem de Guilherme Miller, essas igrejas começaram até mesmo a fazer festas dentro de suas igrejas. Começaram a fazer coisas que desagradavam completamente a Deus. O Espírito de Profecia, eu vou buscar informações sobre isso, Espírito de Profecia, e lá diz que quando essas igrejas rejeitaram a mensagem da purificação do santuário, Deus as rejeitou. E eu acredito que quando Deus rejeita o Espírito dele, se retira. E assim foi o que aconteceu. E o Espírito de Profecia segue dizendo que no verão de 1844, os adventistas, não os adventistas de um dia, os adventistas, que eram aqueles que criam na volta de Cristo, eles entenderam que foi soada a segunda mensagem angélica: caiu Babilônia. Porque estas igrejas agora elas foram desmascaradas através dos estudos de Guilherme Miller. E muitos dessas igrejas saíram. Elas saíram. Da mesma maneira, nos últimos dias, quando as mensagens dos 3 anjos forem pregadas novamente, as pessoas olharão para a igreja delas, perguntarão aos seus pastores: por que vocês não aceitam a verdade do sábado? Eles vão contar fábulas agradáveis, contos agradáveis, para que elas permaneçam. Mas elas, comovidas pelo poder do Espírito Santo, elas darão as costas a esses movimentos, porque eles serão desmascarados através da pregação das 3 mensagens angélicas. O Espírito de Profecia diz que essas mensagens foram pregadas no passado, e elas serão pregadas no futuro, e as 3, como se fossem uma só. E nós adventistas, nós cremos. Tem alguém aqui que não é adventista? Pode levantar a mão, tem vergonha. Tem alguém que não é? Todos somos adventistas. Nós cremos que a maioria dos salvos não estão das portas para dentro da igreja adventista. Estão sim aonde? Na Babilônia. Estão tanto no catolicismo romano, tanto nas suas filhas, tanto em todas as igrejas protestantes que guardam o domingo e creem também na imortalidade da alma. Pois esse é um dos grandes enganos de Satanás, quando ele olhou para Eva e falou: certamente não morrereis. E agora então nós temos a terceira mensagem angélica. Capítulo 14, a partir do versículo 9, acompanhe comigo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem recebe e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora a terceira mensagem é um pouquinho mais complexa, um pouquinho maior. Nós vamos pegar alguns pontos, vamos estudá-los agora para a gente entender esta mensagem também. O primeiro deles, o qual eu queria ressaltar aqui, o primeiro ponto, é onde ele fala aqui: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele tem uma linguagem simbólica e figurada, certo? Quando lemos esse verso, nos parece que vai ter um lugar de tormento eterno, onde as pessoas sofrerão eternamente. Mas, pela simples lógica de que nós servimos um Deus de amor, isso não faz sentido. Isso não faz sentido algum.
Porque Deus não estaria resolvendo o problema do pecado se Ele tivesse criado um lugar de tormento eterno, mas sim estaria tornando o pecado eterno. Então isso não faz sentido algum. Eu creio que Deus usa essa linguagem aqui, tão forte e pesada, porque aqui, nesta mensagem, especificamente na terceira mensagem, depende o futuro da salvação de muitas pessoas. Então ele quer que nós aceitemos, assim como o dono de um criador de peixe quer que os peixes estejam dentro da água, porque senão eles vão morrer. Apocalipse, vejam comigo, Apocalipse capítulo 21. Versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Muito obrigado. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? É nesta esperança que eu creio, num Deus de amor, ao qual nós viveremos eternamente ao lado dele, felizes, sem pranto, sem dor e sem tristeza. Amém? Voltemos lá. Se lhe resta alguma dúvida, podemos ainda conversar mais sobre esse assunto. Mas vamos seguir agora na mensagem. E vamos ressaltar 3 pontos importantes aqui no versículo 9 da terceira mensagem angélica. E vamos ler ele de volta. Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta. Eu lhes pergunto, eu gostaria de ouvir respostas. Que besta é essa? Podem falar. Que besta é essa? Vamos olhar em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Marca, ele diz ali: se alguém adora a besta, certo? Capítulo 13, versículo 8 diz assim: e adorá-la-ão os que habitam sobre a terra, todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê que a sequência do verso aqui, no capítulo 14, versículo 9, ele fala ali: quem adora essa besta, o versículo 10 diz: também esse beberá do vinho da glória de Deus. E aqui, no capítulo 13, versículo 8, está dizendo que os que adoram esta besta são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não vão adorar esta besta. Criados para adorar. Todos fomos criados para adorar. E Satanás sabe disso. Ele sabe disso. E ele quer adoração para ele também. Infelizmente, muitos o adorarão. Mas essa besta não é Satanás. Agora eu vou fazer a pergunta de volta, eu gostaria de ouvir a resposta. Talvez fique mais fácil. O contexto ali do versículo 8 do capítulo 13 está lá: besta que emerge do mar. Quem é a besta que emerge do mar? Alguém se arrisca? A besta que emerge do mar é um poder religioso. Exatamente. É um catolicismo romano. A resposta mais direta é o próprio papado. Se nós formos lá em Daniel, onde ele tem a visão de 4 grandes animais, e o quarto animal um terrível e espantoso, ele tem 10 cabeças e 7 chifres. Não, tem 7 cabeças e 10 chifres. E dentre os chifres sai um chifre pequeno. O Espírito de Profecia fala que o chifre pequeno é quem?
o papado. E quando olhamos o decorrer da história e a Bíblia, nós vamos parar aqui no capítulo 13. É inevitável. Inevitável. E fica indiscutível de que a besta que emerge do mar é o próprio papado, o catolicismo romano. É um poder religioso, assim como o irmão falou. Seguimos. Voltamos a ler Apocalipse capítulo 14, versículo 9. E ele diz assim: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo: se alguém adora a besta, que é o papado, e a sua imagem. Agora eu lhes pergunto: o que é a imagem do papado? O que é a imagem da besta? Alguém sabe? Alguém arrisca? Eu acho que é o Papa, né? A imagem da besta, irmãos, o Espírito de Profecia nos diz que é o próprio protestantismo apostatado. Em Apocalipse capítulo 17, o versículo 5, ele diz assim, está descrevendo a grande meretriz aqui, está descrevendo a igreja apostatada aqui, o próprio romanismo, o próprio papado. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, o papado ele tem filhas. A igreja de Roma ela tem filhas. E quem são as suas filhas? O papado promove o quê? O descanso dominical e não o sábado. A própria igreja católica diz que eles têm autoridade para mudar a lei e os costumes de Cristo. E eles mudaram a guarda do sábado para o domingo. E todas as outras igrejas que guardam o domingo ou não guardam o sábado, tanto faz, e que creem também na imortalidade da alma, constituem-se filhas de Babilônia. Constituem essas filhas aqui, ao qual o Apocalipse capítulo 17, versículo 5 diz. E estas filhas representam o protestantismo apostatado, a imagem da besta, porque é semelhante a ela, é filha dela. No capítulo 13, agora do versículo 11 em diante, nós lemos assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Eu gostaria de te perguntar: quem é essa besta que parece um cordeiro e fala como um dragão e que ela emerge da terra? Quem é? Opa, eu ouvi. Estados Unidos, alguém falou aqui. Estados Unidos é um poder político, exatamente. Um é um poder político, outro é um poder religioso. São 2 bestas que andam juntas. Vamos lá. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Quem é a primeira besta? Quem é a primeira besta mesmo? Não é o estudo bíblico que nós estamos fazendo, pode falar. É o papado, certo? Primeira besta é o papado. E está dizendo aqui que os Estados Unidos exercem toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você tem dúvida se essa primeira besta é mesmo o papado? Veja Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E agora está dizendo aqui no versículo 12 do capítulo 13, que faz com que toda a terra e seus habitantes adorem o papado, cuja ferida mortal fora curada. Você pode pesquisar, as decisões são unânimes. Essa ferida mortal aconteceu em 1798. O papado surgiu. Tessalonicenses diz que Paulo diz em Tessalonicenses que esse movimento seria chamado de o filho do pecado, o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, fazendo uma profecia já sobre o papado que se levantaria em 538. E esse período durou em que o papado dominou
foi a Idade Média, a Idade das Trevas, onde milhares de cristãos foram mortos. Durou 1260 anos. De 538 a 1798, o papado dominou o mundo. Ele tinha supremacia sobre todos os países do mundo. Pois veio em Daniel, lá quando olhamos na estátua do sonho, a cabeça representava a Babilônia, os peitos e os braços de prata representavam Medo-Pérsia, o quadril de bronze representava a Grécia, e as pernas e parte de ferro e parte de barro representavam o quê? Roma. E desde então Roma vem dominando o mundo. Só que ali em Daniel era Roma imperial. 538 se tornou Roma papal. E de 538 a 1798 houve massacre a todos os cristãos que não aceitavam os seus dogmas e os seus costumes antibíblicos. 1798, onde se findou então a sua supremacia, foi quando o general Berthier da França veio e aprisionou o Papa, toda a sua terra e todos os seus tesouros. E desde então, agora, não houve mais supremacia. Acabou a supremacia do papado. Dali em diante, eles não dominaram mais o mundo. Porém, no capítulo 12, no capítulo 3, versículo 12, onde a gente acabou de ler, diz: cuja ferida mortal fora curada. A cada dia que passa, o papado tem se levantado mais. Tem um ponto. Os líderes políticos do mundo todo, quase, apontam para o Papa, dizendo que ele é o homem ideal para liderar o mundo todo. Isso está acontecendo. Ele ainda não recuperou a sua supremacia, mas ele recuperará. E isso vai acontecer quando for imposto o decreto dominical. Um trabalho do poder político, Estados Unidos, e o poder religioso, o papado. Porém, seguimos ali no versículo 13 em diante, onde diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens, seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: e façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Vocês prestaram atenção no versículo 13, onde diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Até fogo os Estados Unidos vai fazer descer do céu, para enganar a mim e a você. Isso te faz lembrar o que no Antigo Testamento? Elias e Acabe falaram: Deus que descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Se o Deus descer fogo do céu, é o Deus verdadeiro. Se Baal descer fogo do céu, Baal é o Deus verdadeiro. Baal, nada mais, nada menos que era o Deus Sol da época. Quando olhamos no calendário americano dos Estados Unidos, no dia da semana, o domingo é chamado Sunday. Dia, que significa em português? Dia do Sol. E agora está dizendo, queira ou não queira, eles estão dizendo, está dizendo aqui a Bíblia, que os Estados Unidos vai promover Baal agora descendo fogo do céu. Não faz sentido. Querendo dizer que Baal é o Deus verdadeiro, Deus Sol é o Deus verdadeiro, e que o Sunday, o domingo, é o dia do Senhor, do Senhor Baal, não do Senhor Deus verdadeiro. Mas é interessante aqui também que ele diz ali, né? Vamos ler o versículo 14 de volta. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta,
dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Aquela que feriu a espada, sobreviveu. Eu fui pesquisar, que seria essa imagem da besta, igual eu já comentei aqui. É o próprio protestantismo apostatado. Isso quem diz é o espírito de profecia. Não é. O próprio protestantismo apostatado é a imagem da besta. Existem textos no livro Grande Conflito que dizem que os principais líderes religiosos nos Estados Unidos, eles irão até o poder político nos Estados Unidos para que eles lhe apoiem os seus dogmas. Então o decreto dominical será implantado. Eles têm o mesmo intuito do catolicismo romano, que mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Dizem que Jesus aboliu o sábado, porém não, eles mesmos assim querem fazer, o fizeram e querem continuar fazendo. Voltemos aqui agora no capítulo 14, versículo 9, vamos ler de novo. E parafraseando o que a gente já entendeu aqui, e se você não entendeu e ainda quer estudar mais sobre o assunto, você pode procurar. Pode procurar, nós estudamos juntos. Seguiu-se este outro anjo terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora o papado, no caso a besta, e a sua imagem, o protestantismo apostatado, e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão. Opa, que terceiro ponto é esse agora? Que marca é essa? Alguém sabe me responder? Qual que é a marca da besta? Opa! É o domingo. Exatamente. Muito obrigado. Quem foi que falou? Muito obrigado, irmão. É o próprio domingo. Por quê? Porque o sábado é o sinal do Senhor. E Satanás quer colocar o dia do sol, o dia de Baal, como adoração a ele, tirando a adoração do Deus Criador, que fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. No 7º dia ele abençoou, santificou e descansou. Diz: irmãos, mas é interessante aqui que essa condenação está sobre aqueles que recebem também a marca na fronte ou sobre a mão. O que temos aqui na fronte? A nossa testa, certo? Mas aqui dentro do nosso cérebro, nesse lugarzinho, entre os olhos, fica o nosso lóbulo frontal. Aqui, esse pedaço do cérebro é responsável onde nós tomamos as nossas decisões racionais. É aqui que nós tomamos as nossas decisões concretas. É aqui, no nosso lóbulo frontal. E Satanás está querendo colocar a marca dele aqui ou na mão. Isso aqui significa consciência. Aquilo que eu sei, que eu acredito, que eu aceito. E a mão, o que significa? Alguém sabe dizer? Trabalho, ação, o que eu faço. Isso significa a mão. Satanás, ele aceita uma meia adoração. Ele quer colocar o selo dele. Ele quer que você aceite o domingo como dia de guarda. Ou se você não aceitar, você fala: não, sábado é o dia do Senhor. Que você pratique a mão, as coisas que profanam o sábado. Satanás, ele aceita uma meia adoração de você. Deus não. Não adianta eu dizer que o sábado é o dia do Senhor, vir aqui pregar que o sábado é o dia do Senhor, se ontem, depois do pôr do sol, eu estava assistindo filmes que não louvam a Deus. Adianta? Não adianta. Os meus atos, as minhas ações, serei selado na mão. Vamos lá. Mas será que Deus é assim? Porque Deus também tem o seu sinal. Qual que é o sinal de Deus? O sábado, o 7º dia da criação. E ali, Apocalipse capítulo 17, desculpa, capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos seguir a sequência do texto, onde diz assim: versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, para que não só a imagem falassem, como ainda fizessem morrer
quantos não adorassem a imagem da besta. Versículo 16: todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte. Quando olhamos aqui no capítulo 13, as mesmas palavras da terceira mensagem angélica, vemos que o poder religioso topado e o poder civil nos Estados Unidos, juntamente com o protestantismo apóstata, que é a imagem da besta, esses três querem implantar uma marca obrigatória. Porque o versículo 17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Agora há pouco comentei, será que Deus aceita uma meia adoração? A Bíblia responderá para nós. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. No capítulo 5, ele está falando sobre os 10 mandamentos, certo? Sobre a lei de Deus. No capítulo 6, ali o subtítulo ele fala o fim da lei e a obediência. Ele continua falando da lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, certo? E o versículo 8, ele diz assim, do capítulo 6, de Deuteronômio: também as atarás como sinal na tua mão, e te servirão por frontal entre os olhos. E te servirão por frontal entre os olhos, não ou te servirão por frontal entre os olhos. Você entende que a marca da bênção do domingo é na mão ou na testa? Satanás não aceita uma adoração. Deus não. O sinal de Deus, que é a sua lei, é na mão e na testa. Nós temos que pregar, aceitar que o sábado é o dia do Senhor, mas as nossas atitudes tem que condizer com o que acreditamos, com o que dizemos, com o que pregamos. Temos que guardar o sábado através das nossas atitudes também. E aqui ele falou mais da lei. Mas como que eu sei que o sábado específico é a lei de Deus, é o sinal de Deus? Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão do quê? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Amém? Eis o sinal de Deus, o santo sábado. Voltemos lá agora para Apocalipse. Voltemos lá para Apocalipse, capítulo 14. E agora a gente vai ler parafraseando o que a gente já aprendeu. Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora o papado ou o protestantismo apostatado e recebe o domingo sobre a mão ou sobre a fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Eu estou olhando para alguns rostos aqui, o pessoal parece estar com cara de assustado, porque é uma mensagem difícil. É difícil. É difícil de pregar e também é difícil de ouvir. Eu sei disso. Porém, irmãos, veja o que diz esse texto. A última mensagem. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial,
para levar a efeito a obra final da expiação, entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Tal é a advertência do terceiro anjo em Apocalipse 14. Seguindo imediatamente a esta proclamação, o profeta viu o Filho do Homem vindo em grande glória para ceifar a colheita da terra. Amém? Se você olhar a sequência do capítulo 14, ele coloca ali a quarta voz. E lá no capítulo 14, verso 14, ele diz: a ceifa. Esta é a última mensagem do quê? De terror? Não, de misericórdia a ser dada ao mundo. Misericórdia. Por quê? Porque Satanás vai estar atacando o povo e o mundo com todas as suas forças. E a gente vai jogar rosas? Não. Nós vamos ter que falar a verdade nua e crua. Porque esta será a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Misericórdia. Então você se pergunta: Wesley, por que você está pregando esse povo lá fora? Está pregando para nós aqui, adventistas? 1 Pedro 4,17 diz que o juízo começa pela casa de Deus. Nós. Primeiro, esta mensagem para mim e para você, para que a gente venha entender, porque o juízo começa por nós. Começa por nós. Paulo até fala: se o juízo começa por nós, qual é o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Esta é uma mensagem de misericórdia, não é de terror, como parece, não é. O livro do Apocalipse é um livro repleto de amor. Pode não parecer, mas é. Jesus Cristo é amor. Ele foi a maior revelação do caráter do Pai que já existiu aqui neste mundo. E Apocalipse capítulo 1, versículo 1 começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse revela Cristo para nós hoje. O seu trabalho no santuário celestial que Ele está fazendo para nós agora. Os evangelhos são lindos, muito lindos. Eles descrevem o que Cristo fez por nós no passado. O Apocalipse descreve o que Cristo está fazendo por nós agora. Agora. Nós precisamos dar atenção a esses temas. Nós precisamos buscá-los, porque eles são de extrema importância. O Espírito de Profecia diz que eles foram escritos para a última igreja de Laodiceia. Somos nós. Somos nós. Mateus capítulo 24, verso 14, ele diz: e será pregado o evangelho do reino para todo mundo, em todo mundo, para a testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Nós precisamos entender para pregá-lo. Entender para pregá-lo. Porque a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo é a mensagem do terceiro anjo. E Cristo, então, depois de ter sido pregada, seguindo imediatamente a esta proclamação, o profeta João viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Amém? Quanto tempo mais você quer passar aqui? Irmãos, esse mundo já era. Esse mundo já era. Esse mundo não tem mais nada de bom quase. As únicas coisas boas que acontecem são a revelação do Espírito Santo através da vida dos irmãos que amam uns aos outros. São as únicas coisas, o resto parece que não tem mais solução. Mas para nós finalizarmos esta obra, a gente precisa entendê-la. E por isso que eu venho aqui hoje pregar esta mensagem difícil. Se for para resumir a mensagem do terceiro anjo, o que seria esta mensagem? A profecia diz assim: vários me escreveram, eu olho escrevendo esse texto, ela diz assim: vários me escreveram, indagando-se a mensagem de justificação pela fé. É a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Irmãos, a mensagem de justificação pela fé nada mais é nada menos que o começo da nossa caminhada cristã. Quando nós olhamos para Cristo, entendemos o que Ele fez por nós na cruz, agora nós aceitamos o sacrifício dEle, aceitamos Ele como a divina pessoa da divindade e o seu sacrifício que Ele fez por nós.
Agora nós somos justificados por nós mesmos? Não, pela fé no que Ele fez por nós. Resumindo, esta é a mensagem do terceiro anjo. É a mensagem que nós devemos dar ao mundo. Só que devemos entendê-la, porque Satanás vai vir. Não, você pode aceitar a Cristo, mas Cristo mudou o sábado para o domingo. Então a gente precisa entender a terceira mensagem angélica, para não cair nos grandes enganos. Porque no final, todos vão dizer que servem a Cristo. Às vezes pensamos, não, aqueles que dizem que servem a Cristo vão ser mortos. Não, irmãos. Aqueles que defendem a lei de Deus e o quarto mandamento em especial, estes serão perseguidos e mortos nos últimos dias. Nós precisamos entender essas coisas. Por isso que a mensagem do terceiro anjo, ela vem com informações importantíssimas. E o que é a justificação pela fé? Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Perdão e justificação são uma só, é a mesma coisa. Irmãos, essa mensagem do terceiro anjo, ela já começou a ser pregada. Ela já começou. Em 1888, líderes políticos dos Estados Unidos se levantaram para impor um decreto dominical. Isso está no Espírito de Profecia. Mas Deus levantou dois homens, Jones e Wagner, para trazer uma preciosa mensagem, que é a mensagem de justificação pela fé, combatendo aqueles que querem pisar na lei de Deus. E esse texto diz assim: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo mundo apresentava a justificação pela fé no Criador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Talvez você tenha pensado que a justificação pela fé começou a ser pregada com Martinho Lutero, mas em forma de mensagem do terceiro anjo que se manifesta na obediência a todos os 10 mandamentos, porque Martinho Lutero já nem guardou o sábado. Começou a ser pregada aqui em 1688. Seguindo lá, muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com um alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Testemunhos para a igreja, para ministros e obreiros evangélicos. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é a revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Amém? A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus, com que se encerra a mensagem do terceiro anjo. Esse texto, ele mostra que Satanás também tem 3 mensageiros, porque ele quer combater a pregação verdadeira. Olha, Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14, acompanhe comigo, ele diz assim: então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás. Da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso.
fui buscar informações sobre profecia de quem são esses três espíritos semelhantes a rãs. No contexto ali ela diz assim: por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar as mãos ao poder romano, e outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, pois eles são o país da liberdade religiosa, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. E o fim está próximo. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, porque a mídia não mostra, na verdade. Você precisa buscar informações de algumas pessoas da igreja. Michel Borges é um que tem postado algumas coisas. E porque na justiça dos Estados Unidos tem vários casos de pessoas que querem guardar o sábado, porém as empresas não estão aceitando. Querem que eles trabalhem no sábado e parem no domingo. As coisas já estão fluindo lá, de acordo com o cenário profético. Ellen White profetizou lá atrás, e as coisas agora estão acontecendo. Assim como ela disse, as coisas estão acontecendo. E se as coisas já estão acontecendo, irmãos, a promoção do domingo, o protestantismo já tem se aliado ao poder romano. Desde 2014 isso já vem acontecendo. Tem um vídeo que mostra uma reunião de líderes dos Estados Unidos conversando com o Papa e dizendo que aceitam ele como seu líder, orando por ele, e o Papa ainda coloca eles como os irmãos traidores de José e ele como José. Eles estão se abraçando de volta. E é interessante que ele fala lá: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo. O poder romano, o protestantismo apostatado e o espiritismo são os três espíritos semelhantes a rãs que saem da boca do dragão, cabeça do falso profeta. Dois grandes enganos. Esses três mensageiros de Satanás, eles têm dois grandes enganos. Um deles nós já vemos falando até aqui. Qual que é? O domingo, certo? O outro é a imortalidade da alma. Por que o protestantismo, ligado ao romanismo, eles guardam o domingo? O protestantismo aposta também, guardam o domingo. Já o espiritismo, ele defende o quê? A imortalidade da alma, que é o que a gente já havia comentado, uma das grandes mentiras de Satanás, que ele diz para ela: certamente não morrereis. E estes três poderes têm dois grandes enganos, que são esses. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, imortalidade da alma, o último cria um laço de simpatia com Roma, o domingo. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar a mão ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união este país seguirá, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos à consciência. Hoje os Estados Unidos é o país da liberdade religiosa, mas ele tem se tornado e se tornará o país que vai menosprezar a liberdade religiosa. Ele vai pisar nos direitos da consciência e vai impor leis, vai impor o decreto dominical. Estamos quase a finalizar.
como se dará a pregação da terceira mensagem angélica? Que diz assim: e será proclamada a mensagem do terceiro anjo, ao chegar o tempo em que ela seja dada com o máximo de poder. O Senhor operará por humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Por meio dos solenes avisos da mensagem do terceiro anjo, o povo será comovido. Amém? E os poderes da terra que querem pisar na lei de Deus, estes serão desmascarados, segundo o texto ali. E às vezes a gente pensa, não, mas são os pastores, os obreiros que vão pregar a mensagem do terceiro ano. Sim, eu acredito que sim também. Mas o texto ali coloca para nós que o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito do que do preparo de instituições de ensino. O que esse texto está dizendo para mim e para você é que o Espírito Santo te capacitará mais do que doutores. Mais do que doutores. Mais do que advogados. Mais do que mestres da lei. O Espírito Santo te capacitará. Ele te usará. Você, eu, um humilde instrumento. Esses pregarão a terceira mensagem angélica nos últimos dias. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando a palavra que Deus lhes dá. Isso é muito bonito. Você tem essa vontade de receber a palavra de Deus e sair com zelo santo, pregando ao mundo? Haverá forte oposição. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo em participação do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vinda à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular, homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam regozijado na verdade, e pregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Existe aqui um apelo para mim e para você. Diz que muitos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não está sendo santificado pela obediência à verdade da mesma. Esses se tornarão os piores inimigos do povo de Deus. Isso me faz ver que os principais inimigos do povo de Deus saem do meio do povo de Deus. Não foi assim com Jesus? Não foi assim com a maioria dos profetas? Precisamos entender a mensagem do terceiro anjo, mas também precisamos obedecer o que ele diz, porque senão nos tornaremos inimigos do povo de Deus, inimigos desta mensagem. Em vez de pregá-la, nós iremos fazer o quê? Transviar almas, enganar e transviar almas. Isso é para mim e para você. Isso é para o povo de Deus.
Eu não quero me tornar um dos piores inimigos do povo de Deus. Sendo dos meus antigos irmãos, eu não quero. Quando haver a separação do joio e do trigo, o joio será o principal inimigo do trigo. E vem aqui uma parte difícil de se falar também. Porque ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. Disse assim: estou pregando para vocês esta manhã, não poderia deixar de falar. E eu tenho muita coisa a melhorar sobre este assunto. Confesso a todos vocês. Eu acredito que todos temos. O Espírito de Profecia diz que não há ninguém que não tenha algo a melhorar na sua alimentação, na sua reforma de saúde. Todos nós precisamos melhorar alguma coisa. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ao corpo. Vi que como um povo devemos realizar um movimento de vanguarda nesta grande obra. Os pastores e o povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Tem a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou Ele esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual. Um não e pode fazer, um não pode fazer por outro. Às vezes eu sempre ouço, cada um tem o seu tempo. Sim, cada um tem o seu tempo, porque é obra individual mesmo. Só que lá diz que Deus não vai fazer por nós, porque Ele deixou essa obra para nós realizarmos por nós mesmos. Esta obra Ele não fará por nós, porque cabe a cada um de nós decidirmos o que comemos, o que ouvimos, o que fazemos. Mas ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. Diz que ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, a reforma de saúde. Eu não vou falar para você que você tem que abandonar a carne. Não, porque elas são 8 passos. A reforma de saúde constitui 8 remédios naturais. São 8 passos a qual devemos dar atenção. E a carne está englobada ali, na verdade. Mas são 8 passos, irmãos, que nós devemos dar atenção. Nós devemos, o texto passado ele diz lá, daqueles que professam fé na mensagem do terceiro anjo, mas não têm sido santificada pela obediência à verdade. Nós devemos ser santificados pela obediência à verdade, porque ela faz parte, ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Eu estou pintando um prédio aqui perto, duas quadras para cima aqui. Eu e meu ajudante, o Lucas. O Lucas, ele é o meu braço direito. Ele está comigo há 4 anos já. E ele é meu braço direito. Sem ele, eu não conseguiria pintar o prédio por fora. Eu não conseguiria montar o andame sozinho. Eu não conseguiria bater a massa, colocar na pistola, jogar na parede, fazendo isso projetado. Jogar na parede e depois vir desenhando. Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Ele é meu braço direito. Sem ele, falando a minha esposa, eu devo muito a ele, porque sem ele eu não conseguiria entregar a obra para o cliente. Sozinho eu não conseguiria. E a mensagem do terceiro anjo é a mesma coisa, irmãos. Sem o braço direito nós não vamos finalizar esta obra. Não vamos. Devemos cuidar do templo do Espírito Santo. A obra mais importante. Esse último slide. A obra mais importante. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Irmãos, nós como igreja adventista pregamos ao mundo que Jesus vai voltar. Amém? E amém por isso. Porém, até mesmo a igreja católica prega que Jesus vai voltar. As outras igrejas pregam que Jesus vai voltar. Todas creem que Jesus vai voltar. Até mesmo as religiões não cristãs, eles têm o Messias que eles estão esperando para voltar.
Qual é a diferença da igreja adventista para as outras? Se você está aqui é porque eu acredito que você crê que esta é a igreja remanescente. Esta é a igreja verdadeira do povo de Deus. Eu creio nisso e por isso que aqui estou. Falha, defeituosa como nós somos, mas esta é a igreja verdadeira. E esta igreja foi incumbida como atalaias e portadores de luz para pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Nós precisamos entender estas mensagens, não é apenas falar que Jesus vai voltar, porque quando Jesus voltar, Ele não volta para salvar. Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Quando Jesus voltar, Ele volta para buscar quem está salvo. Ele só vem para separar os bodes das ovelhas. Por quê? Porque antes se fecha a porta da graça. Antes tem o quê? O temei a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Antes tem esta mensagem para nós pregarmos. E esse juízo termina, quando Cristo sai do santuário e lança o incensário sobre a terra. Onde diz o Espírito de profecia, 1 Escritos 2:7-9, confira depois. Onde o anjo, que é Jesus, lança o incensário sobre a terra. E lá diz que o santo continue a santificar-se, o imundo continue na prática da imundícia. Está aqui em Apocalipse capítulo 22 também. Porque se fecha a porta da graça antes de que Cristo venha à terra. As outras igrejas não sabem disso. Nós sabemos. Nós precisamos pregar isso, porque eles não sabem. Nós temos uma mensagem diferente. As 3 mensagens angélicas. Por isso que no começo do sermão eu falei que esta é a essência de eu e você estarmos aqui. Só que às vezes nós não sabemos. Mas Apocalipse capítulo 12, versículo 14, versículo 12. Nós já lemos, nós vamos ler de novo. Lá diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que perseverança? O Espírito de profecia diz que nós seremos tratados como terroristas nos últimos dias, por crer que o sábado é o dia do Senhor. Nós seremos tratados como terroristas. Terrorista é alguém que não tem pátria, não tem mordomia alguma. Ele é tratado como merece. Só que nós seremos tratados, os adventistas, aqueles que guardarem a verdade do sábado, serão tratados como Hamas, sem merecer. Já parou para pensar nisso? Assim seremos tratados, irmãos. Por isso que diz a perseverança. Aqui está a perseverança dos santos. Precisamos permanecer, perseverar nestas verdades, porque esta é a mensagem que temos que dar ao mundo. Eu gostaria de contar só mais uma história para a gente finalizar. Quando o Titanic afundou, a história do Titanic tinha um pastor embarcado. Esse pastor era um pastor batista escocês chamado John Harper. Esse pastor estava indo para Chicago fazer um seminário de pregação do Evangelho. Ele era um missionário. John Harper, ele estava nesse navio com sua esposa, com a sua irmã. Sua esposa já havia morrido, e com a sua filha. Quando chegou o ponto em que o barco colidiu com aquele iceberg, o barco agora começou a afundar, e as pessoas se desesperaram e corriam de um lado para o outro. John Harper, vendo aquela situação, ele tirou o seu colete salva-vidas, deu para o primeiro que apareceu, levou a sua irmã e a sua filha para o bote salva-vidas, e ele colocou as duas lá e disse para a irmã: cuida dela, porque ele sabia que ele não sobreviveria. John Harper agora saiu de pessoa em pessoa falando: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E ele chegava para as pessoas e perguntava: você já aceitou Jesus? Você já está salvo? Não? Crê no Senhor Jesus e será salvo. O barco se partiu, as pessoas começaram a cair na água, aquela água gelada. E ele começou a nadar de um lado para o outro.
E ele dizia: você já aceitou Jesus? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele encontrou um rapaz e estava agarrado aos destroços. E ele chegou nesse rapaz e falou: você já aceitou Jesus? Você quer ser salvo? Eu não quero ser salvo. Sai daqui, eu não quero ser salvo. Ele falou para John Harper. John Harper foi para o outro e oferecia Jesus. E foi para o outro nadando e oferecia Jesus. E ele foi nesse rapaz de novo: você quer aceitar Jesus? Eu não quero aceitar Jesus, sai daqui. E quando ele fez esse último apelo para o rapaz, ele estava nadando em direção a outra pessoa. A hipotermia se tornou tão grande e ele veio a sucumbir. Como que nós sabemos dessa história? 4 anos depois, houve uma reunião sobre os sobreviventes do Titanic. E esse rapaz, ele estava lá nessa reunião. E agora, com lágrimas nos olhos, ele falava: eu fui o último converso de John Harper. Quando eu vi ele oferecendo Jesus para as pessoas, ele ofereceu para mim, eu recusei. Então ele sucumbiu. Ele viveu os últimos momentos da vida dele pregando o Evangelho. Lá no meio do Pacífico, eu aceitei Jesus. Eu sou o último converso de John Harper, mas ele não viu para ver essa, ele não viveu para ver esta conversão. Todo mundo que irmãos, nós vamos ter que pregar as 3 mensagens angélicas como o barco afundando. O mundo vai estar em caos, um caos tremendo, e nós vamos ter que pregar em meio ao caos. Quer vivamos ou morramos, nós vamos ter que servir ao Senhor. Vai ser se afogando, se afundando, morrendo, dando a vida, virar milhões de mártires ainda. Mas vai ser nesse contexto que nós vamos ter que pregar as 3 mensagens angélicas. Hoje a mensagem é para nós estudarmos, vivermos e pregarmos as oportunidades que temos. Mas vai chegar um tempo em que ela vai ser dada com o máximo de poder, regada com a chuva serolha do Espírito Santo, assim como nós temos. Irmãos, demos valor às mensagens, as 3 mensagens angélicas. Estudemos Daniel e Apocalipse e deixe que eles falem por si mesmos. Amém? Amém. Nós teremos uma mensagem. Oh
Pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, Cristo é meu tesouro, até eu morrer. Me perdoe por atrasar o almoço de vocês. Vamos orar? Vamos todos em pé? Querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Criador do céu, da terra e do mar e tudo que nele. Ó Senhor, nós estamos aqui para lhe rogar, Senhor, o teu Santo Espírito sobre esta igreja, Pai. Que eles sejam batizados com o poder da chuva serôdia, Pai, que descerá nos últimos dias. Que esta chuva nos deixe aptos para levar as mensagens que o Senhor quer que levamos, Deus. Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes não estudamos a verdade presente no nosso tempo. Nos ajude a entender aquilo que realmente importa para o agora, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós.